Olá, sejam todos bem-vindos. Peraí, como ela voltou hoje, eu quero que ela faça as honras. Meu Deus do céu. Por favor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Casamento E Sociedade. Eu sou Elisângela do Reginaldo. E eu sou o Reginaldo, da Elisângela. Não falei que ia puxar a orelha e trazer ela de volta, e quarta-feira ela está ali de volta, está aqui, quis me abandonar Voltei, duas quarta-feiras. Voltei. Seja Vocês bem-vindo. não sabem o prazer que é estar de volta. Ah, você também. E hoje, como que estamos? Sempre naquele nível, né? Na bênção. Não, Deus tem nos honrado com pessoas aqui Verdade. fantásticas. Talvez eu fale, muitos de vocês já devem conhecer, porque são pessoas que já estão aqui tratando de casais, de família, que vão abençoar muitas vidas, vão conectar muito com vocês, tá? Deixa eu falar aqui. A primeira impressão é que fica, são Então, super nós, simpáticos. Eu excelentes. Nós já amamos ele. ela é uma simpatia. da nossa Eu assisti família. um outro podcast dela e... Vamos falar, né? Porque senão a gente vai só elogiar eles, tem tanta coisa para falar, né? Verdade. Vou falar um pouquinho rápido deles, tá bom? Fran e Leandro Faria, casados há 23 anos, pai de Rafael, 19 anos, Milena, 16 anos, Leandro, graduado em automação industrial, pós-graduado em liderança corporativa, pós-graduado em Novo Testamento. Fran, graduada em Direito e pós-graduada em Novo Testamento. Não vou falar muita coisa, porque eu quero que eles falem um pouquinho. Leandro e Fran, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo, pastor, que eu sei que foi difícil bater essa agenda. Eu agradeço muito por vocês terem aceitado esse convite, que o propósito do Casamento e Sociedade é exatamente isso, trazer pessoas relevantes, pessoas com conteúdo que vão somar primeiro em nossas vidas, gente. Depois a gente transborda para todo mundo. Verdade. Pastor, Glória a Deus. pastora, Que legal. Fran, fiquem à vontade, façam as honras. Para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Chegamos na correria, né? Imagina. Mas eu creio que vai ser uma bênção. Importante é que chegaram bem. Chegamos. Sim, chegamos bem. Graças a Deus. E para nós é uma honra estar aqui com vocês e, claro, né, poder compartilhar, né, Fran, um pouco da nossa história, um pouco do que Deus tem feito conosco e também abençoar você e a sua casa de uma forma especial. Tenho certeza que esse papo vai abençoar vocês. Amém. Eu já estou tomando posse aqui já tomei, posso de tudo. Pega pra mim. Somos um. Somos um. Elisângela, faça a primeira pergunta para a gente já começar já a destravar tudo. Eu vou Meu começar aqui já. Eu queria saber quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam ao aconselhar casais com problemas de relacionamento. Por que essa pergunta, rapidinho? Porque muita gente faz essa pergunta para a gente. Sim. E cada um tem uma dificuldade. Então, vamos falar para os experts. Né? Claro. Fique à vontade. Como ela olhou para você, Fran, fique à vontade. Entendi. Primeiras damas, né? Nós amamos, lógico. Vamos lá. Realmente, a gente atende vários casais, muitas pessoas que já... Só que quando eles nos procuram, já estão num nível bem crítico, né? A gente fala, gente, não deixa para esse tempo, esse período que o casamento já está bem ruim. Então, assim, a gente sempre tem que ir fazendo essa manutenção, sempre tem que estar pedindo ajuda, porque muitas pessoas deixam para pedir ajuda quando já está no fiozinho, né? Já tá ou já foi embora crítico, um dos cônjuges, né? já está num caso crítico. Então, assim, a primeira coisa que a gente diz, não espere chegar num caso muito crítico. O primeiro sinal, o primeiro momento, já procure ajuda, para a gente já ir tratando isso de uma maneira mais fácil, né? Mais simples. Porque senão, se deixa para pro finzinho lá, quando já está desgastado, quando já está terminado, é mais difícil para restaurar. Difícil, né? exatamente. Mas assim, a O gente. trabalho é muito maior, A né? gente sempre diz que para Deus não há nada impossível. Então, assim, a gente já trabalhou com casais que já estavam separados, né? E Deus trouxe de volta, e só Deus que restaurou bênção. o casamento. A gente crê, a gente sempre é a favor né, de estarem juntos, de reatarem, de se comunicarem, né, num tempo muito bom. Mas assim, a gente acredita muito que Deus, ele pode restaurar e transformar Com certeza. toda e qualquer situação dentro de um casamento. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? Justamente. O ideal assim, é já no começo, no né? começo. Não Qualquer ser- probleminha que já tiver, já começa, né? Já Exatamente. procura pra gente ir auxiliando. Na verdade, Fran, eu acho que também, se a gente fosse enumerar, o ponto número 1, né, a crise número 1, o maior sinal, é a falta de comunicação. Parou a comunicação no casamento, então assim, Aí já começa tá. com a conversa,
né? Vocês já não conversam mais, o casal já não conversa mais, é só o básico, boa noite, boa tarde, você fez a janta, vai tomar banho, ó, precisa levar esse lixo, pagar aquela conta, é só o básico. Você já está num estado ruim, né? Porque quando falta a comunicação, você já está demonstrando que você já não tem mais a ligação. O beijo, por exemplo, o beijo é um termômetro do casamento. Exatamente. Acabou o beijo, acabou aquele carinho no beijo, você já está vendo que... Chegou na testa, já era. Então, não, meu amigo. Chegou o beijinho na testa. Quando você tá saindo de casa, tá mandando beijo pra esposa e não tá beijando ela, meu amigo, já era. Alguma coisa já Entendeu? tá Alguma errado. coisa, beijo, tchau, irmão. Eu ensino isso na igreja. Né? Se você tá junto, beija. Você beija. Você não sabe se é o último. Você não sabe. Ui, Então arrepiou faz a coluna isso. agora. Então, Fala, Deus. você tá aqui, você pode abraçar, abrace. Né? A gente, tchau, abraço. Não, eu tô aqui, eu vou te abraçar. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor. A gente não fala isso, a gente não ensina isso para fazer, por exemplo, dentro da igreja, com os amigos, até nas empresas. E a gente não faz dentro de casa. Então, se a gente começar a olhar, voltando à questão do problema do casamento, o maior problema no casamento hoje que a gente vê é a falta de comunicação. Ela começa com a falta de comunicação, que vai gerando os outros problemas. E aí a raiz, né? A causa raiz, às vezes, da falta de comunicação é uma palavra atravessada, uma atitude mal feita, um problema não resolvido, e isso vai gerando todo o O desembaraço. distanciamento, né? Porque assim, a falta de comunicação vai gerando distanciamento, você vai ficando distante, não vai se importando mais com o que o outro está fazendo. E isso vai... Vou Esfriamento. Vou pegar um gancho do que a Fran falou. Sobre esfriar, ninguém falar mais. Como vocês, por exemplo, vocês são do Ministério CAFA, Sim. tá? Que é uma benção, eu li sobre isso, fantástico. Depois até vou falar com o meu pastor Carlinhos, quero fazer um curso lá. Que legal. Tá? Então, assim, como que vocês conseguem... Só vai você? Eu não vou. Nós não... Eu falei nós, falei nós. Não falou. Falei nós. Mas vão os dois, é que Os são uma dois, só né? carne. Somos você não falou. É verdade. Como que acontece assim, que às vezes nós enxergamos isso? Tem casal que nós estamos vendo que está com problema e assim, por tudo que nós passamos, a gente consegue enxergar isso. E sabe quando você enxerga e eles não estão enxergando isso? Esse casal vai ter problema se continuar desse jeito. Até pra gente, nós aprendemos também, como vocês abordam isso? Vocês estão vendo que e vocês não têm tanta intimidade assim com eles. Um casal da igreja, vocês estão vendo ali, mas o que eles estão fazendo vai ter problema no futuro. E eles não estão percebendo. Como aborda isso? Como vocês conseguem chegar nesse casal? Como dar estratégia até para todos verem isso? Não existe uma regra, né? Uma receita de bolo, né? Porque o que dá certo para nós, como casal, talvez não dê certo para vocês. Então, assim, cada casamento, cada casal vai ter a sua particularidade. Mas, num geral, o que acontece? Toda palavra pastoral liberada, ela tem um poder. Então, o que acontece? Quando você está enxergando isso, a primeira coisa a gente coloca em oração. Senhor, eu estou vendo isso no casamento do Zé e da Maria. Senhor, eu estou vendo isso, é isso mesmo? Senhor, é isso? Me dá uma oportunidade de falar com eles. Me dá uma oportunidade de falar com eles. Senhor, porque o que acontece? A gente começa a entrar no automático, a gente esquece o espiritual. A gente não pode entrar no automático e esquecer o espiritual. Então, tudo parte do espiritual. O que está acontecendo aqui agora já foi liberado no mundo espiritual. Então, a gente precisa entender isso. Um casamento, quando está nessa questão de brigas, de confusão, de separação, já aconteceu algo no mundo espiritual. Então, a gente precisa primeiro agir aonde foi a causa de todo o problema. Então, a causa de uma traição, a causa de uma agressão, a causa de um descontentamento, né? A causa de um pensamento, às vezes virou a cabeça, quer ir embora, tal. O que é isso? Ele aconteceu lá primeiro no mundo espiritual. Então, eu estou vendo que o Zé e a Maria têm um problema. Senhor, eles estão com um problema, eu estou enxergando aqui, é isso mesmo? Eu não estou vendo coisas? É isso? O Senhor quer que a gente cuide deles? Por favor, Senhor, nos dá uma oportunidade. Gente... E Deus vai preparar isso. Então Deus prepara das melhores formas. Ele vai trazer um momento em que talvez a esposa dele venha falar com a tua esposa. Né? Puxa vida e tal. Quando ela chegar lá, mas eu tô vendo que você tá meio triste. O que tá acontecendo? Pronto, já abriu um caminho. Né? Agora, porque por exemplo... É difícil você abordar a pessoa Sim. já falando nisso, né? Nossa, vocês estão com algum problema? Então, assim, é muito difícil a gente fazer isso, porque é invasivo também, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação, mas não quer falar, né?
Fica meio É verdade. receosa Né? de... Aí a gente Tem ajuda a em oração. vergonha, tem começa a orar. própria vergonha de falar que está passando. Como que eu vou falar? Imagina, ainda mais quando a pessoa, às vezes tem algum, nem que seja um cargo pequeno ou não, eu tenho um cargo, não posso, se eu falar, vou perder meu... É muito difícil Complicado. isso. E vamos lá, pastor, outra coisa que a gente quer perguntar, que ficou muito... Perguntaram para a gente no Instagram. Ela falou assim, o meu marido faz algo que eu detesto, mas é necessário. Como isso? Eu achei Será que ela detesta que ele trabalhe? Faz algo É necessário que ele trabalhe, mas... ela não passou, mas como ela não explicou. Aí como lidar com isso? E ficou. Eu falei, deixa eu perguntar se de repente vem uma se, revelação. se ela mesmo diz que é necessário. Meu amor, se fosse eu, o que você ia... Justamente, tem algo que ele faz, tipo assim, tem algo que ele faz que você não gosta, mas que é necessário. Então eu estranho Acordar isso. cedo. Não é? É necessário que eu acorde cedo, mas você não gosta. Mas tem que acordar. Eu tenho que acordar. Se é necessário, precisa ser feito, Tá né? vendo como tem coisa assim que. Tá vendo como vem perguntas assim que você Mas tem que ficar. muitas coisas são realmente espirituais, porque assim, o diabo ele é sujo e ele tenta de alguma maneira minar o relacionamento. Então assim, ele coloca sentimentos no nosso coração que não precisariam existir. Então assim, se algo é necessário ser feito, é necessário levar o filho na escola. Vamos entrar num caso diferente, né? A gente atende muitos casais também. Já fui casado e agora tenho o filho do meu marido, né? É necessário cuidar do filho? Com certeza. Então, assim, quando você casou com ele, eu até aconselhei uma moça esses dias. Ela casou com ele sabendo que ele já tinha um filho. Eu falei, filha, esse filho também é seu. Quando você casou com ele, você assumiu isso. Exatamente. Então, assim, não adianta agora você achar que é desnecessário ele cuidar, ele suprir. Não adianta. O pai vai ter que cuidar. O pai vai ter que honrar, vai ter que cuidar, entendeu? Então, assim, eu falei pra ela. Aí ela falou, mas tá concorrendo com... Eu falei, um filho nunca vai concorrer com a esposa. Justamente. Né? O filho nunca vai concorrer com a esposa. E se você casou com ele, você já sabia que ele tinha esse filho também é seu. Né? As pessoas não entendem os tempos, né? O time da vida. Então, o que acontece? Não adianta. Hoje eu atendi uma jovem mãe, né? Então, ela estava com a bebê de 3 meses. E aí, no começo do atendimento, a bebê chorando, tal, não sei o quê. E a Fran sabe, eu gosto muito de criança, já fui lá, peguei a bebê no colo, fiquei com ela no colo, em pé, a bebê dormiu aqui, e o atendimento foi com a bebê dormindo aqui, entendeu? Então, o que acontece? Nesse tempo, por exemplo, qual é a dedicação que os pais têm que ter com essa criança? É muito maior, essa criança é totalmente dependente. Essa criança é totalmente dependente. Então, o que acontece? O tempo do marido para a esposa vai diminuir. Porque ele está com o bebê. Sim. A criança vai crescendo, vai passando, e cada fase é uma fase. Por exemplo, nossos filhos estão adolescentes e adultos já, né? Tem um filho de 19, né? Um filho que está cursando engenharia mecânica já. Então, assim, já está voando, né? A minha filha tá voltando agora de Goiânia, entendeu? Estava num congresso de adolescentes, um retiro para adolescentes. Sim. Então, assim, lá em Goiânia, estão voltando. Então, o que acontece? É uma fase diferente. É uma fase diferente. Então, por exemplo, antes nós tirávamos férias, nós conseguíamos tirar eles da escola, uma semaninha, tal, não sei o quê, e vai. Hoje, você falar pro meu filho, para ele faltar na faculdade, ele fala, pai, não dá. Você tá doido, pai? Que isso? Não dá, não. Entendeu? Você falar pra minha filha, né? Filha, precisa faltar. Não, pô, essa semana de prova, tal, não dá. Não tem. Então, coisas que a gente fazia quando eles eram menores, hoje a gente não pode fazer mais. Porque tem que respeitar. Então, é o tempo. não pode ter essa questão assim, é necessário, mas eu não gosto. Ok, é necessário que cuide da criança, é necessário que vá trabalhar. Então, ela vai ter que se moldar a essa necessidade. Se é necessário, vai ter que se moldar a essa necessidade. A Fran falou uma coisa muito interessante, que é legal, que eu penso, ela falou. Tem muitos aqui, casais segundo casamento e tudo mais. E muitos vêm com aquele peso, casamento é para sempre, Deus detesta o divórcio. Mas quando houve o divórcio e há um outro casamento, pastor, como aconselhar isso e dizer, Deus está nisso, ou Deus está abençoando? Claro, sabemos que eu vim de um segundo casamento, ela não, ela é o primeiro casamento. E assim, eu vi o divórcio, eu sei que Deus abençoou, perdoou e tudo mais, mas até hoje eu colho frutos. Isso eu falo para todos os casais. Gente,
você vai colher frutos. Você vai ser perdoado e tudo mais, você vai viver para sua esposa agora, ela para você, mas os frutos de uma... Não existe. Ah, a separação foi consensual, foi... Não existe. Vai ter frutos. Quando acontece isso, a pessoa... Como que vocês lidam com isso? Como a pastora lida com isso, Fran? E agora, eu estou sob maldição? Não estou sob maldição? Como quebrar isso? Na verdade, a Bíblia, ela... Porque a Bíblia é uma só, a gente sabe que o que está na Bíblia é verdade e pronto, acabou. Ela dá uma única base para a separação. Né? Ou melhor, uma base para a separação. A única base para a separação é quando houve uma traição. Entendeu? Houve a traição, então ela te dá base para a separação, mas não é o que o Senhor estabeleceu. Tanto é que quando você vai ler lá em Mateus 19, quando eles chocam Jesus, né, eles querem chocar Jesus com esse texto, eles chegam lá e falam assim, mas Moisés falou, né? Moisés deu a carta de divórcio e tal. Aí o que o Senhor Jesus diz para eles? Mas não é para isso, é por causa da dureza do vosso coração. Então essa verdade precisa estar muito clara. O que traz o divórcio é a dureza do coração, porque eu não quero mudar para a Fran ser feliz. Eu quero que ela mude para que eu seja feliz, mas eu não quero mudar para fazê-la feliz. Então, esse casamento, ele parte do princípio que eu caso não para ser feliz, mas para fazer alguém feliz, então eu vou me doar nesse casamento. Então, as pessoas entram, às vezes, na sala de atendimento com a gente, não, mas aí, quando eu vou ser feliz? Então, filho, você casou para fazer alguém feliz. Fica tranquilo, uma hora vai dar alguma coisa certa para você, mas o seu empenho, a sua dedicação tem que ser em fazer a outra pessoa feliz. Porque senão você fica trabalhando errado. Você está trabalhando na historinha do conto de fada. Eu casei para ser feliz. E viveram felizes para sempre. Para sempre, exatamente. Né? Só que a historinha do conto de fadas, eles não contam no pós-casamento. Eles param na cerimônia. Param no beijo, viveram felizes para sempre, acabou a cerimônia e saiu. Não passa, né, os perrengues. Como é que é? A lua de mel, não passa nada. Ali acabou, certo? Não passa o primeiro ano, não passa o segundo, não passa... O único filme que passa tudo isso é o quê? O Shrek. Verdade. O Shrek passa. O pós-casamento. Aí você vai ver a crise no casamento deles. Aí você vai ver os bebês chegando. Aí você vai ver um querendo beber, outro não. Então você vai ver algumas questões do relacionamento, você vê num desenho daquele. E aí você vê uma confusão que acontece entre o Shrek e a Fiona. Um vai conhecendo o outro, o que um faz, o que o outro não faz. Então, né? assim, são Tudo coisas isso. que até eles gostam em comum, coisas que não. Essa é a verdade do casamento. Então, hoje a gente tem muita separação por diversidade, incompatibilidade de gênios, né? Eu penso de um jeito, você pensa do outro e tal. Hoje eu não aceito isso. Então, e aí o que acontece? Você não tem base bíblica para esse divórcio. Mas eu estou em compatibilidade de gênero com a Fran e eu vou me separar dela amanhã. Ok? É uma decisão que eu tomei. A Bíblia, ela não vai te condenar por essa separação. Mas você não tem base para o recasamento, para o segundo casamento. A Bíblia não dá base para isso. Separar é uma decisão sua. Agora, o segundo casamento, o terceiro, o quarto, a Bíblia não vai te dar base. Interessante. Se for nessa condição. Então, incompatibilidade de gêneros, tal, eu não gosto mais. A Fran tá usando batom vermelho, eu não quero mais, então vou separar dela, ok? Ela usou uma blusa preta, eu não gostei, vou separar dela. Ok, brigamos. É necessário. Pega a visão? Você viu? Aí eu chego aqui hoje e falo, não, vou separar da Fran, ok? Ok, é uma decisão que eu tomei. Vou ir pro inferno por causa disso, tô amaldiçoado? Não. Agora, eu tenho a bênção pro segundo casamento. Então, assim, biblicamente a gente não tem base nenhuma. Qual que é a base para o segundo casamento? A questão da traição e a questão da viuvez. Entendeu? Isso a gente tem texto bíblico, tem texto não fora de contexto, tem texto dentro de um contexto que vai te dar base para isso. Fora isso, a gente precisa olhar todo o cenário, tá? Isso é a regra. Então, a gente tem que olhar todo o cenário. Como é que aconteceu? Né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você tinha informação, você estava debaixo da bênção de Deus, não estava? Como é que foi o casamento? Você precisa olhar todo esse cenário para identificar, né, como tratar. Então, assim, é difícil dar um formato.
Segundo casamento, trata assim, não sei como é que foi o seu, não sei como é que foi o do Zé, não sei como é que foi o do João, não sei. Então eu preciso entender toda essa história, por isso que quando a gente vai atender, uma das coisas que a gente passa no treinamento de conselheiros de casais é saber ouvir. Primeiro, uma das primeiras aulas é isso, você precisa aprender a ouvir. Ouvir sem a sua crença, sem os seus, sabe, os seus preconceitos, Guarda sem as suas totalmente coisas. Então, assim, ó, desarma. Porque você vai ouvir. Você vai ouvir muita coisa e a partir daí Deus vai te instruir para você conduzir. Uma coisa que é muito interessante que eu tive que fazer. Por exemplo, eu vim de um casamento e ela era solteira, nunca foi casada, nunca saiu da casa dos pais. Então, quando eu vi isso aí, foi um susto para mim. E quando eu me vi, não vou entrar na questão, porque eu gosto de falar muito, de deixar bem firmado. Foi a primeira mulher na minha vida que eu amei. Fui casado, assim, não que não tenha com a minha ex-esposa. Não ama mais. É a primeira mulher que eu amo na minha vida. Então, só que o que aconteceu? Foi um susto para mim. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu já fui casado. Ela nunca foi. Eu comecei a entrar, a estudar, entender tudo. Porque os meus sonhos, que eu sempre tive o sonho de casar, tive sonho de ter filho, então eu tinha realizado. E ela tinha todos esses sonhos. E eu tinha que começar a entender isso. Então eu comecei a ler, pastor Cláudio Duarte. Eu não conhecia o pastor Leandro ainda, tá? Por isso. Então eu comecei a buscar muita informação. E hoje eu falo para as pessoas, porque é até um egoísmo da parte de quem já foi casado. Então, hoje nós casamos apenas no civil, mas nós temos projetos. Eu quero dar esse sonho para ela. Só que ela não me cobra mais. Porque ela sabe que eu já entendi que esse sonho dela é prioridade para mim também. Então, às vezes eu vejo muito assim, casais que se separaram, então estão casando novamente, que a gente fala que é o famoso casamento mosaico, que vem um casamento excluído aqui, outro aqui, junta-se tudo, e isso é muito complicado de lidar. Então, eu falo muito para as pessoas, entenda a pessoa que está do outro lado. Eu quis saber, fui ver a família dela, como que ela era de família. Assim, família mesmo, eram famílias católicas, mas fervorosas, então sim, tinha aquela coisa, que hora que ela sai, que hora que ela chega, tive que ficar lá com o pai dela, qual a sua intenção com a minha filha e tudo mais. Então, eu tive que ver tudo isso. Então, eu fui falando para as pessoas que vêm conversar comigo hoje, cara, não seja egoísta. Se você já realizou os teus sonhos, ela não. Então, tenta entender. Então, tive que treinar tudo isso. Aí, agora eu pergunto para vocês. Acontece, hoje eu vejo nas igrejas, o rapaz está lá, está separado e está trabalhando na obra, bonitinho, arruma uma namorada, pastor, arrumei uma namorada, preciso sair da obra. Gente, como que vocês... Tipo assim, o que ele está falando? Vou cair no pecado, tá, pastor, porque eu vou sair da obra. Como já chegou isso? Como que vocês lidam? Porque eu já vi. Eu falo, a pessoa, né, trabalhando na obra, tudo certinho, uma namorada da igreja também, preciso sair, vou me afastar um pouquinho, tá? Porque eu preciso sair com minha namorada, então agora eu preciso... entendi. Acontece, como que lidar com isso? Nada que te afasta de Deus é bom, né? Justamente. Nada que te afasta de Deus. Ele fala exatamente isso. Não estou me afastando de Deus, não. Só quero... Vou continuar na igreja, eu só vou sair um pouquinho da frente da obra. Mas, na verdade, é o seguinte, né? O amor, ele não pode ser só em palavras. Entendeu? Não adianta eu só falar, eu amo a Fran. Ok. Ela pode ouvir isso todos os dias. Se eu não demonstrar isso com minhas ações, isso não vão passar de palavras para ela. Certo? Quando a pessoa fala que ama o Senhor e que Ele está em primeiro lugar, como é que a gente demonstra que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida? Com as nossas ações de acordo com a noiva dele. A noiva dele é a igreja. Estou cuidando da igreja de Cristo? Verdade. Sem palavras, né, gente? Pastor, assim, tem coisas que eu falo assim, tem podcast que começa com 10 minutos, eu falo, gente, não precisa de mais nada, né? Já entregou tudo. Já entregou tudo. Então, é isso que eu acho legal. Pastor, eu quero que o senhor fale um pouquinho mais das experiências que vocês tiveram. Por exemplo, assim, quando vocês chegam pessoas para falar com vocês, que isso às vezes pode acontecer com problemas que às vezes, nossa, eu estou passando por isso, ele quer que eu aconselhe. E aí? Vai lá, amorzinho.
Na verdade, a gente sempre tem. As pessoas acham, né, que a gente não tem problemas, né? Família de conjugal, margarina, né? família, que é tudo Doriana, lindo. família Doriana. Que por ser liderança, tá tudo certo. E a gente é muito sincero, a gente sempre fala isso. Gente, lá em casa também tem desentendimento, lá em casa também tem dia que dá ruim, Tem os que, né? perrengues, Tem né? dia que Acontece. um fala que o outro não quer ouvir. E isso é muito natural, porque assim, né, a gente não é extraterrestre, não. Então, assim, isso é muito comum e a gente já tratou de coisas que a gente já viveu e de coisas que a gente também não viveu, né? E em muitas situações a gente já tratou de casais com problemas que, graças a Deus, a gente nunca passou. Mas a Bíblia é sempre uma base para tudo, né? Então, a gente sempre se inspira na Bíblia. E muitas vezes em algumas experiências também que a gente já teve, né, de aconselhamento, de como fazer, de como lidar com aquela situação, mas tem algumas situações também que a gente nunca viveu, mas a gente sempre orienta baseado na palavra. Ah, interessante isso aí. Mas quando vem essa questão assim, você fala, puxa vida, daí eu estou passando por isso? É tão poderoso, porque assim, né? O aconselhamento ele não pode começar sem uma oração. Perfeito. Entendeu? O primeiro passo do aconselhamento é você sentar o Oração, casal aqui e você orar com eles. exato. Senão não... E você chama o Espírito Santo para isso. E muitas vezes você está nesse aconselhamento e o Espírito Santo está te ministrando. Deus vai tratando Entendeu? a gente enquanto a gente vai... É como E- administrar a palavra, né? Isso que eu ia falar. Isso acontece muito quando a gente está ministrando a palavra. Então, assim, tem situações que a gente está ministrando para a igreja, mas Deus está tocando aqui primeiro. Eu costumo dizer isso. A palavra que eu entrego no altar, ela primeiro falou comigo. Perfeito. Entendeu? Primeiro ela me tocou, primeiro ela poder. né, me sarou, primeiro ela me curou, alimentou, justo. entendeu? E agora eu estou compartilhando com eles aquilo que a gente está vivendo. Então, se eu estou no aconselhamento e alguma situação que a gente está vivendo, eu entendo claramente que o Espírito Santo está falando com eles, né? A voz é a minha, você está ouvindo minha voz, mas a palavra é de Deus. Então, e a gente não é ministrado ao ouvir a voz do Senhor? Então, quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente está sendo ministrado. A palavra é dele, a voz pode até ser minha, mas a palavra é dele. Então, quando eu estou liberando uma palavra para um casal aqui, eu estou recebendo o que eu estou ministrando. Então, é uma autoministração. E já aconteceu do aconselhamento, né? Tá falando de chegar só a mulher, só o marido e vocês aconselharem juntos ou sempre separado? Como que vocês fazem isso? Não, várias vezes já chegaram. Às vezes, normalmente é a mulher que vem mais, né? É, o homem mais Normalmente a duro. mulher procura mais. Então, assim, a gente E vem... vocês procuram juntos ou só você? Ou fica... Depende do dia, né, amor? Mas a gente costuma atender ou o casal, ou às vezes só eu e a esposa, depois a gente tenta trazer o marido também pra conversa. Mas, assim, o ideal é o casal, né? Porque às vezes você ministra só um e a outra pessoa também precisa. Sim. Então, assim, mas normalmente as mulheres procuram mais. Os homens também procuram. Mas a gente trata no individual e depois chama o casal pra tratar junto, pra estar acompanhando, Entendi. instruindo. Ele, ministrando. nesse caso, eu costumo dizer o seguinte, né? Toda história, né? Todo caso, ele tem 3 partes. A da esposa, a do esposo e a verdade. Justamente. E aí você vai falar, pastor, então a esposa ou o esposo estão mentindo? Não. Algumas vezes não, outras vezes sim. Algumas vezes eles estão mentindo mesmo. Mas outras vezes não é nem mentira. É que eles, perdão, eles estão colocando o ponto de vista deles da situação. Isso. Então eu olho para a Fran e eu vou falar todos os defeitos dela. E ela vai olhar para mim e vai falar todos os meus defeitos. E nessa situação, o que ela vai colocar? Nenhuma qualidade minha. Vai chegar aqui e vai colocar todos os meus defeitos. E se eu for também me defender, eu vou só atacá-la. Então, não é nem que não houve isso na situação, a gente não discutiu assim, a pessoa não teve um problema. Não é nem isso. Às vezes não é que a pessoa está sendo mal intencionada, mas é o ponto de vista dela. Cada um enxerga de um jeito, né? E Acho que a aí- mulher chega Ótica. chateada, ai, ele vai jogar bola e me deixa sozinha. Mas Aí ele chega e fala, ele nossa, aquilo. mas eu fui jogar bola, já voltei, já tô aqui. Então, assim, pra ele não foi nada, pra ela foi um motivo pra ficar chateado, né? Então, a mesma coisa o marido. Ai, não fez a janta ontem, não cuida de mim. Então, sabe, são situações que cada um enxerga de um jeito. Justamente, E às vezes vai exatamente. se sentindo magoado, se sentindo destratado. E aí você tem que ter inteligência suficiente, o conselheiro, aquele que está cuidando disso, tem que ter uma consciência para saber ouvir tudo,
orei, pedi a direção do Espírito Santo, ouvi os dois, e agora então, que a gente vai, como é que a gente vai conduzir isso? Se eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, está me direcionando a isso, ele vai me direcionar a ter uma palavra certa para esse casal. Então, assim, às vezes vem só a esposa. A Fran vai atender a esposa e tal. Sim. Veio o casal, a gente vai atender o casal. Veio só o marido, eu atendo. Só que eu atendo a primeira vez, só ele. Depois, amigo, traz sua esposa. Isso, sabe? Entendeu? Ela ouviu a moça, ó, agora você tem que trazer seu marido. Entendeu? Você pode voltar com uma palavra de instrução, já sai com uma direção, ok? Não tem problema. No entanto, a gente precisa sentar com o casal. Gente. O casal recebe isso, né? Vocês estão abertos a isso? Quando a pessoa geralmente não quer trazer, né, tem duas vertentes, que são as mais clássicas, assim, que mais acontece. Ou a pessoa não quer expor o erro dela, então a mulher vem e fala muito do marido, ela não quer que ele vai falar a parte dela, então ela não quer expor, então ela não traz. Então, é ruim isso. E o marido também, vice-versa, né? Ele pode chegar aqui e falar um monte da mulher e tal, reclamar bastante e não traz a esposa, porque quando ela for falar dele também, ela vai colocar os podres. Ele não quer que a gente saiba. Essa condição, a gente tem que trabalhar neles o seguinte: se você quer ter um casamento curado, sarado, a melhor coisa é você começar com a verdade. Começar se despindo de toda a capa, né? Naamã só foi curado por quê? Porque quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa. E quando ele tirava a roupa, a criada viu. Olha, se o senhor soubesse o profeta que tem lá, ou seja, se ela não visse que ele era leproso, esse homem nunca teria sido curado. Então, às vezes, a gente precisa tirar a nossa capa. Né? Então, vai ter que tirar essa capa para ser tratado de uma forma especial. Gente, fantástico essas coisas, hein? Vou fazer uma pergunta que eu gosto muito que as pessoas perguntam. Por exemplo, eu e ela, nós começamos a trabalhar com casais pela dor. Porque nós passamos, sim, tudo, pastor. Tudo que você possa imaginar, tirando adultério e violência, que isso nunca houve, e apontar dedo, nós passamos. Então, quando a gente começou, foi através do Instagram, que tudo mais, nós entendemos assim. A gente fez, amor, vamos começar a procurar na igreja e tudo mais, porque a gente não podemos deixar casais passar pelo que a gente passou. Então, o que a gente fala hoje? Nós temos, Deus deu essa autoridade para nós falarmos sobre casamento. Ah, mas o financeiro? Não, nós não temos autoridade do financeiro. Nós sabemos separar muito bem isso. Hoje nós temos autoridade para falar no casamento. Então, no casamento, qualquer um que vier falar para a gente não tem motivo para separação. Eu falo, gente, nada do que vocês falarem para a gente vai ser motivo para separar. Houve adultério? Não. Houve violência? Não. Então, não. Ah, mas o amor acabou. Eu falo para ela, acabou? Mas você comprou quanto de amor? O amor acabou? Eu falo, gente, o amor não é sentimento, o amor é uma decisão. Eu decidi amar a minha esposa. Eu decido isso todos os dias. Então, não existe isso. O amor é decisão e o pecado é escolha. Pecado não é... Não, pecado é escolha. Você escolhe pecar ou não. Então, eu falo para as pessoas assim, gente, então, hoje, nós tratamos com casais, por isso que eu vejo, já uns tempos atrás, nós jamais teríamos nem a unção de Deus, nem ou seja, o gabarito para estar sentado na frente de vocês hoje. Por isso que eu falo assim, é Deus. Porque vocês têm anos-luz de experiência na nossa frente. E vocês estão vindo aqui e eu estou vendo Deus ministrando, falando, então isso é Deus. Mas por que hoje, talvez com tão pouco tempo, a gente está começando a conversar com casais, mas nós sabemos também que hoje a gente precisa fazer cursos, se preparar, porque a experiência nós temos junto. Nós passamos maus bocados, mas ela nunca me apontou o dedo. A culpa é sua. Não, muito pelo contrário. Amor, a gente está junto. Nós vamos sair. Nós vamos junto. Então, nunca houve acusação. Houve um difícil, quase depressão, mas nunca houve acusação. Então, hoje eu vejo assim, o que eu acho muito esquisito, por exemplo, quando eu fui chamar o primeiro pastor Carlinhos falou de vocês, né? Então, pastor Carlinhos. Não, pastor Carlinhos é fantástico, ele é todo podcast que eu for fazer, eu vou falar do pastor Carlinhos, porque é o princípio da honra. Esse homem me pegou, gente acreditou no projeto, acreditou em mim e hoje é o meu mentor. Não faço um passo sem falar com ele.
Glória a Então, Deus. show de bola por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu olho assim, eu vi a vida de vocês, podcast Flor Metanoia, fantástico. Falei assim, gente, eles têm muita bagagem. E eu vi verdade e, acima de tudo, vi a vida. E que eu falo hoje, ela me ensinou isso. Como blindar o marido e como o marido blindar a esposa. Eu vejo assim, como que ela me blinda? Sendo linda, ficando bonita, se preparando. Por quê? Mas eu já vejo assim, mas é verdade, pastor. Sim. Por exemplo, chega uma desavisada, olha para o pastor Leandro, poxa, né? Olha para o pastor Fran, não dá, sem chance para mim. Porque ela blinda, se arrumando, se cuidando, ficando bonita, se prepara. Ela está blindando o pastor e vice-versa o pastor. Chegar um irmãozinho desavisado, nossa, pastora, Dou uma gente, chance. ela fala assim Dou mesmo. uma chance para você. É assim que ela fala. Aí, quando olha o pastor, sem chance. Não dá, não consigo competir com esse cara. Isso eu falo para todos os casais. Isso é blindar, gente. Não é que precisa ser linda. Não é isso. Mas blindar desse jeito. Não adianta, eu olho para ela continua sendo a mesma que eu via 10 anos atrás. Continua linda. Porque ela me blinda. E vice-versa, eu tenho que estar blindando ela. Então, isso que eu falo para todos os casais, isso é blindar o relacionamento. Então, todo casal, quando eu vou chamar, eu vejo isso. Eu vejo o pastor, eu vejo, opa, o pastor é espelho dela, eu olho para o pastor, opa, pode vir, eles estão se blindando. Então, tem verdade. Tem pastores que estão ministrando em casais, só que, olha, isso é uma visão que Deus deu para a gente. Olha assim, ele não está blindando ela. Não que ele está desonrando, não é isso. Mas não está blindando, ele não está se cuidando para ela. E ela, puxa, não está se cuidando para ele. Porque quantas coisas aconteceu, que a gente sabe, de queda do homem. Por quê? Ele começou a subir, e ela não acompanhou. Aí, justifica? Não. Nada de justificar. Mas ela parou de blindar o marido. Ou o marido parou de blindar a esposa. Então, eu acho isso aí uma coisa que eu vi em vocês. E eu falo para todo homens, blindem a sua esposa. Como? Sejam vaidosos. Sim, se cuidem. Fica sempre cheiroso para ela. Para quê? Para que ela nunca precise olhar para ninguém e vice-versa. Isso que eu vejo assim. Quando vocês dois chegaram, eu vi, perfeito. O que eu vi na TV, o que eu vi no YouTube, vocês são realmente a verdade. Tá? Eu acho muito legal isso. Eu vi assim, nossa, ela é tudo que eu vi lá e o pastor também. A hora que eu vi assim, a simplicidade. O senhor entrou aqui, eu disse, nossa, ele é melhor do que eu imaginava. Então, por isso que eu falo assim, eu falo muito isso, e assim, obrigado por ser as pessoas que vocês são. Agora eu quero que vocês falem mais um pouco assim, como vocês aconselham, vocês tiveram, para vocês chegarem no Ministério de Casais, vocês passaram por um processo ou foi apenas a unção de Deus? Você fala? Eu acho que, na verdade, assim, o casamento, ele é uma escola, né? E eu acho que é uma escola que você nunca termina, porque não adianta você falar, me formei. Né? Sempre tem um ADP pra você falar. Tenho 23 anos de casado, já me formei. Não, o casamento é uma escola constante, né? Você sempre está aprendendo. Você passou por uma fase, você vence alguns problemas e você encontra outros pontos da vida vão mudando, né? No início do casamento, a gente teve conflitos, teve atritos. Então, assim, a gente conseguiu vencer. Agora são outras fases, né? O filho adolescente, entendeu? Assim, a fase dos filhos pequenos, a gente passou. A fase lá da lua de mel foi passando. Então, assim, são fases que a gente vai passando, mas eu acredito que essa escola ela nunca termina. Então, assim, a gente sempre tem que aprender. E agora, aprender a maturidade do casamento, sabe? Mas sempre tem alguma coisa para ser resolvida, sempre tem algo, né? Um conflito que aparece diário. Então, assim, o casamento é uma escola que não acaba. Então, assim, a gente sempre tem que estar aprendendo, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando, né? Lendo a palavra, adquirindo sabedoria, porque sempre tem alguma coisa para ser resolvida ali e algo que você ainda não viveu, né? Você já ouviu falar, mas assim, né? É hora de colocar em prática. As experiências, elas nos ajudam, né? Então, por exemplo, a gente, no começo do casamento, a gente brigou muito, né? A gente brigou até na lua de mel, né? Nossa. Até na lua de mel. Gente, ninguém fala, viu? Tá vendo como é que é? Ninguém fala. A gente era muito jovem, né? Casamos muito jovem, então, assim, tinha muito atrito. Casaram que ano passado, então, é isso? Quase, né? Tinha muito atrito.
Tinha muito atrito, tanto que a gente, né, hoje a gente tem um curso de noivos que assim é muito instrutivo, porque assim a gente consegue passar muita coisa que a gente viveu, que a gente passou, e a gente tenta, né, instruir para que eles não passem, né? que eles não passem por isso. Exatamente. Né? Ou se nem precisa passar também, se não, né, porque assim já foram instruídos. Então assim, algumas coisas você consegue, né, ultrapassar. Não, ó, o pastor falou que era assim, olha, ia acontecer isso. Então, né, vamos vencer essa situação, porque passar na pele é mais difícil. Tem uma máxima que estão usando aí que eu não concordo muito. Né, que o seu sofrimento vai te habilitar a você cuidar de pessoas naquela área, a você abençoar pessoas naquela área. A Bíblia ela é cheia de informação, a Bíblia ela é cheia de autoridade para nos ensinar. Então, quando a sua experiência precisar ser maior do que a Bíblia para ensinar alguém, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa entender que assim, não, porque a gente nunca traiu um ao outro, então se houver um caso de traição a gente não sabe lidar. A Bíblia me dá base para lidar com esse problema. Gente. Entendeu? Eu não tive um filho que me trouxesse uma desonra. Então, a Bíblia me dá base para... Eu não preciso que meu filho seja um filho rebelde para que eu possa cuidar de famílias com filhos rebeldes. Olha que entendeu? Chave. Olha que então, o que chave. acontece? A Bíblia, ela te abastece com tudo que você precisa. Tanto é, por exemplo, que o nosso curso de noivos, o nosso curso de conselheiros, né, as nossas instruções, eu não tenho lá os cursos que são os cursos de praxe dos casais. Tudo que a gente baseia, a gente monta um treinamento de acordo com a Bíblia. Então, a gente pega lá o nosso curso de conselheiros de casais. Então, lógico, a gente tem, por exemplo, o pastor Josué Gonçalves. É um ícone, né? Eu fiz o curso, né, de líderes de casais com eles e tal. A gente, né, foi em quantos encontros dele e tal. A gente, tudo que pode receber de informação dele é o ícone para nós hoje no Brasil. E a gente precisa absorver, ok? E aí, quando a gente vai montar o nosso? Então, vamos montar o nosso? Lógico, tem alguma informação? Tem algo para, né, partir dali? Tem. Mas eu não tenho um método estabelecido. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula para o nosso Ministério CAFA. Vou dar uma aula sobre divórcio. O que a Bíblia diz sobre divórcio? E é tudo que a Bíblia diz. Pastor, mas e isso? E isso? E isso? Se a Bíblia não diz, eu não vou falar. Agora, se a Bíblia diz, eu vou falar. Então, o que eu não tenho, né, uma condição, você precisa ser traído para falar sobre traição. Não. Você precisa ter passado por uma dor para ter... Não. O que acontece é o seguinte, esses dias eu até ouvi uma pessoa falando, não lembro quem, falando sobre dor. Que as pessoas falam, não, você não passou pela dor que eu passei, então como é que você vai falar disso? Mas só que todo mundo tem uma dor. Só que o que dói em mim, às vezes não dói em você. Perfeito. Entendeu? O que dói em mim, às vezes não dói em você. Então, às vezes, alguém fala alto com a sua esposa, seja a pior coisa para ela, ela já fique lá. E se falar com você, você releva. É uma dor dela que não é a sua. Gente. Só que se alguém desonrar você, né, falar alguma coisa que denigra a sua imagem, você vai falar, puxa, você vai ficar todo para baixo. E para ela fala, não, eu não sou isso e tá tudo certo. São dores. As duas situações são dores. Qual que dói mais? Aí é muito egoísta da minha parte falar que a minha dor é maior que a de você. Entendeu? Que a sua dor é menor do que a minha. Que a minha dor é maior do que a sua. Então, eu não posso falar que a minha dor é maior que a de vocês. Eu preciso entender que, por mais que para mim não seja uma dor, para vocês é. E aí eu preciso entender o seguinte. Se você for num ambulatório médico, num hospital, e falar que está com dor, se você tiver com um profissional, né, qualificado, um profissional sério, ele nunca vai falar, não, isso não dá dor, isso não vai questionar a sua dor. Por quê? Existe algum aparelho que meça intensidade de dor? Não. Não existe um dorímetro, né? Não existe. Não existe um aparelho que meça a intensidade da dor. Então você chega lá e fala, eu tô com uma dor na perna. Você tá com uma dor, mas o que você tem? O que tá acontecendo? Você olha, faz o exame clínico, não tem nada. A pessoa está com uma dor. Eles têm que tratar essa dor. Então ele não pode chegar ali e falar assim, não, a Eli tá delirando, isso não é dor. Opa,
Ele nunca pode falar isso. Se ele é um profissional de verdade, se ele é um profissional gabaritado, profissional sério, ele nunca vai falar isso. Sim. Ele vai chegar e vai cuidar de você, porque cuidar a de sua você. dor é a sua dor. Né? Ah, uma dor de dente para mim, eu suporto, você não suporta. Independe da minha capacidade da tua. É a dor para mim e a dor para você. Então, baseado nisso, quando a gente vai tratar com casais, quando a gente vai tratar com família, que tem dores que nós não tivemos, mas nós tivemos as nossas. E a gente sabe quanto dói quando a gente tem as nossas dores. E a gente trata a partir daí. Gente do Vai céu. ter que, Olha, vai ter que ter. Não, vai parte ter outro 2. podcast, parte Gente, 2, porque olha. Esse programa aqui vai estar um pouquinho mais curto por problemas que nós tivemos aqui, mas nós vamos assumir a culpa agora e vamos fazer o seguinte. Agora, ao vivo não, gravado, mas eu quero que vocês falem. Eu quero chamar vocês de novo, tá? Por favor, porque eu acho que tem muita coisa. Não o pessoal aceitamos não, o não. não. Tá, Vamos pastor? agendar, vamos Tenta agendar. ver na agenda um Sim. dia antes de quarta, Tá? tá? Antes de quarta-feira, porque eu acho que tem muita coisa para ver ainda, tá? Então, vamos ver com a agenda da... Vida digníssima, É, né? você Ela que sabe, né? trata Tem uma tudo. pessoa que tem uma agenda muito lotada, e aí tá difícil, meu irmão. Nossa. Gente, difícil. mas mesmo assim, pastora, muito obrigado mesmo. Tem conteúdo aqui. Ó, a gente ia para mais 2 horas, no mínimo, de tanta sabedoria que tem aqui. Verdade. Eu quero agradecer. Antes de mais Queremos nada, agradecer obrigado por ter você. voltado aqui também, né? Depois de 2 obrigado, Eli! voltou, da Hora da Graça de novo, Viemos né? num dia bem especial. É, vendo? o retorno Tá de vendo? Eli, Retorno né? de Eli. Verdade. Gente, amei vocês. Amei. Pastor, o senhor é mais do que eu imaginava. Obrigado. Fran, Deus abençoe obrigado. Muitos abençoaram muita Grandemente gente. vocês. Esse pouco tempo aqui, eu acho que deu para alcançar muita gente. Eu sempre Glória falo, a eu não Deus. estou preocupado com seguidores. Eu quero pessoas com conteúdo. Amém. Eu quero pessoas com conteúdo, porque eu sei que está aqui, de repente, outro podcast vai enxergar vocês, e aí daqui a pouco vocês estão em Thiago Brunet. Aí, que Deus use vocês poderosamente. Muito obrigado. Pastor, gratidão mesmo por ter aceitado. Amém. Meu, muito obrigado mesmo. Fran, obrigado Obrigada, mesmo por vocês. Fran, O prazer foi pastor. meu. A gente fica muito feliz Ela é por vocês tímida, né? terem aceitado. Só um pouquinho. Gente, Mas então, é gente, um legal a gente passar também, o pessoal quiser fazer pergunta para a próxima. Né? Isso, gente, Aí põe no a gente chat e passa. tudo mais. Isso. Vai lá no nosso canal, Reginaldo e Eli, curte, comenta, compartilha isso aqui, gente. Justamente, É o compartilha essa mensagem Ativa o sininho. para alcançar muitos e muitos casais, que vai ser benção. Verdade. Vai ser benção mesmo. Pastor, muito obrigado, hein? Foi uma alegria, foi um prazer estar aqui com vocês e pode ter certeza que isso aqui não, né, que nem você falou, não, tem muito conteúdo. É a nossa vida tratada aqui com vocês. Amém. Então, assim, a Amém. gente está aqui à disposição do reino, a gente está aqui à disposição para servir pessoas. Então, se isso abençoa você, faça como eles estão falando. Vai lá, clica nessa setinha aí, encaminha para alguém que eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas abençoadas. E da próxima, tem mais conteúdo para vocês. Ai, Deus legal, abençoe. Deus abençoe, foi uma alegria para mim também estar aqui. Se você tem alguma pergunta, coloque aí no chat que a gente vai responder da próxima vez. certeza. Vai ser um tempo muito precioso, eu creio. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Obrigada Simpatia, pelo é. convite. Pessoas. Então, Oi, gente, chegamos ao fim de mais um podcast Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou a Eli do Reginaldo. Então nós fui!